E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje eu estou aqui de novo fazendo um vídeo aqui no meu trabalho, bater um papinho com vocês aqui agora na hora do almoço. E um amigo, né, Nuvem Negra, um amigo que eu tenho aí, inscrito no canal, ele sugeriu, né, que eu falasse sobre o que um tal de André Valadão, acho que ele é pastor, né, ele manifestou numa pregação sua um ódio, né, aos gays, disse que deveriam morrer, né, por ele matava e tal. Depois ele veio tentar se desculpar, né, dizendo que não foi nada disso, que foi mal entendido, mas na realidade não há mal entendido algum, né, ele foi bem claro, né, que para ele, pessoas de orientação sexual diferente do que a Bíblia prevê, né, que a Bíblia só aceita a heterossexualidade, né, e a gente sabe que tem múltiplas manifestações das pessoas, né? As pessoas são livres para se manifestar sexualmente da forma que elas quiserem, né? E isso está previsto em lei, né? Então o que ele fez é crime. Nós não vivemos mais em épocas bárbaras, nós não vivemos mais em época de Santa Inquisição, né? Onde as pessoas eram perseguidas e mortas pela Igreja Católica. Nós não vivemos mais no passado, né? Primitivo, onde esses livros ditos sagrados eram a regra, né? E aí aconteciam muitas atrocidades, né? Um simples adultério poderia ser a mulher ser vítima de apedrejamento, né? Nós sabemos que existem muitas atrocidades descritas na Bíblia e que o próprio texto bíblico faz apologia de muitos crimes, crimes contra a pessoa, tortura, vários tipos de abuso, né? Principalmente em relação às mulheres, né? Mas também em relação aos homens que têm condutas sexuais diferentes, né? Tem um texto na Bíblia que diz que um homem que se deitar com outro homem deverá morrer, né? Tem um texto bíblico que diz que a bruxa deverá ser morta, a mulher diferente, ou que praticava algum tipo de religiosidade diferenciada, né? Diferente do que os textos aprovavam. Então a gente tem que entender, gente, que nós estamos em 2023, nós temos leis muito bem constituídas, nós temos uma Constituição Federal, que é a suprema lei, digamos assim, né? Foi um consenso da sociedade, dos direitos e dos deveres dos cidadãos, do que é crime, né? Nós temos um código penal com vários crimes, entre eles discriminação racial, discriminação sexual, homofobia, xenofobia, né, que é o ódio pelos estrangeiros, que também tem muito na Bíblia. Homicídio, o Código Penal prevê crime, é crime matar uma pessoa. Então fazer apologia de matar pessoas, fazer apologia de homicídio é crime. E é isso que esse pastor fez, né? Tal de André Valadão. Disse que o gay por ele deveria morrer, deveria ser morto. Então são coisas absurdas, né? Independente da orientação sexual da pessoa, independente, né? Se ela estiver dentro da lei, da nossa lei, e não da lei de Deus, e não da lei de um povo lá do Oriente Médio, né? Que criou essas leis no passado, um povo primitivo, um povo que não tinha ciência, que não tinha filosofia, que não tinha nada, né? Eram civilizações bárbaras. E ainda nos dias de hoje as pessoas querem impor isso, né? Querem impor essa doutrinação. Isso é um absurdo total, isso é inaceitável. Essas pessoas deveriam, sei lá, eu não sei o que acontece com essas pessoas, entende? Nos dias de hoje, com tanto avanço, com tanta tecnologia, sabe, onde ninguém, né, nós vivemos uma sociedade livre, onde ninguém tem direito de ditar regras sobre a vida de ninguém, desde que a pessoa esteja, né, dentro da lei. Então, eu acho que a gente, o amigo pediu para eu falar sobre isso, né, para eu comentar, o amigo Nuvem Negra, ele fez essa sugestão. E ele quis dizer que o indivíduo, ele tá, né, esse pastor aí, ele tá embasado pela Bíblia, né? Como que ele pode estar embasado por um texto antigo, né? Simplesmente uma legislação que não tem efeito algum do ponto de vista legal no nosso presente. É um livro religioso, né? A Bíblia é um livro religioso. Não tem seriedade alguma do ponto de vista legal, não é?
Então, ninguém pode dizer que está respaldado pela Bíblia quando faz apologia a crime. E também, né, vou fazer aqui uma analogia, né, já que um pastor pode fazer apologia de ódio porque ele está respaldado na Bíblia, isso seria o mesmo que dizer que um neonazista, né, pode cometer crimes de ódio, fazer apologia de ódio, porque está respaldado no Mein Kampf, né, que foi o livro que Adolf Hitler escreveu. Né? Isso é absurdo. É absurdo total. Né? Isso é crime, gente. Então, o amigo pediu para eu falar, não tem o que discutir a respeito disso. Liberdade de expressão, ela vai até onde não fere o direito do outro. O indivíduo pode acreditar no que ele quiser, sabe? O indivíduo pode até acreditar que gay tem que morrer, sabe? Que as pessoas que são ateias como nós têm que morrer, né? Tem que ir pro inferno. Ela pode acreditar nessa merda toda, mas ela não pode fazer apologia disso. Ela não pode expressar isso publicamente, porque isso é crime. Querer que pessoas morram, fazer apologia disso, não é um homem que tem poder, que tem autoridade dentro de uma igreja, cujas pessoas que o seguem geralmente são ignorantes, e podem sim levar a cabo o que ele está falando. Então, promover ódio é crime, sabe? Isso não tem discussão. Liberdade de expressão não é isso. Liberdade de expressão é você falar sobre coisas úteis, falar sobre coisas que evoluam a nossa sociedade. E quando é que um homicídio de uma pessoa, simplesmente porque ela tem uma orientação sexual diferente, é alguma coisa que evolua a nossa sociedade? Eu não estou aqui fazendo defesa de ninguém, digamos assim, né? Eu não preciso fazer defesa de gay, seja do que for, eu não preciso fazer defesa. Já existe a lei para isso, né? Agora, eu não aceito, né? Crime, eu não aceito. Discurso criminoso, discurso de ódio, né? Eu não aceito. Isso é inaceitável para uma pessoa lúcida, consciente, racional. Isso é inaceitável, né? Então, aproveitei aqui esse meu horário de almoço para falar um pouquinho aqui sobre isso. O amigo me pediu. E queria dizer para vocês que mesmo não concordando com os cristãos, eu acho que todo mundo tem direito à sua crença. E eu tento sempre me colocar claro dentro dos limites da lei, porque eu jamais vou fazer uma cultura de ódio contra essas pessoas. Não, a questão não é essa. Agora, discordar, tudo bem, né? Discordar de atitudes, de pensamentos que não evoluem a nossa sociedade, como é a religião, porque a religião, em vez de estar tentando se desenvolver, né, os pastores, ao invés de estarem tentando falar em coisas úteis, os pastores, ao invés de estarem tentando falar em coisas que evoluam a nossa sociedade, ficam sempre puxando essa temática de ódio, né, contra grupos. Isso é um primitivismo, né? Isso é de um primitivismo absurdo. É inaceitável, né? Por isso que a gente condena tanto a religião por conta disso. Né? Porque a religião, ela não... Né? A maioria dos religiosos vive no mundo de fantasia. Não encaram a realidade como não encaram a realidade que as pessoas são diferentes. E que você pode, sim, né, ter o direito de ter a sua crença, mas você não tem que ficar fazendo apologia de crime. Isso aí é um absurdo, né? E a religião, a Bíblia principalmente, né? O Corão lá dos islâmicos está cheio de crimes, né? Está cheio de defesa de estupro, defesa de misoginia, defesa de... Né? Tanto é, né, que as mulheres na Bíblia são vistas como lixo, né? A mulher que trouxe pecado para o mundo. Eu não sei como é que uma mulher consegue seguir Bíblia, cara. Sabe? Eu não sei como é que uma mulher consegue seguir isso. Por exemplo, a Igreja Católica, a mulher não pode celebrar missa. Por quê? Por questões meramente religiosas, doutrinárias, né? Diz que a mulher trouxe pecado para o mundo. Esses absurdos, né? Que causam tanto ódio contra as mulheres. O padre não pode casar, é só ódio contra as mulheres, né? Na maçonaria não entra mulheres, isso é ódio contra as mulheres, né? A maioria das igrejas evangélicas tradicionais não aceitam mulheres como pastoras. Por quê? Porque é a mulher que trouxe pecado para o mundo. Então, é um absurdo, né? Acho que a própria mulher também, coitada, ela se mostra pouco inteligente ao se dizer cristã, né? Ao se associar a uma doutrina que a coloca abaixo de cachorro, né? Que a mulher na Bíblia, ela é só um complemento, ela não é nada de especial, né? Então, queria falar um pouco aqui sobre isso. Queria pedir novamente aí a vocês, né, que se não são inscritos no canal, por acaso aqui assistiram esse vídeo, gostaram, estiverem gostando aí das ideias do canal, por favor, se inscrevam, quem não é inscrito.
ative o sininho das notificações para receber as novidades aí sempre, né? Então, se gostou desse vídeo, também dê um like, né? Tudo isso é importante pra gente. A gente já cresceu bastante aí. Já estamos com quase 1.200 inscritos. E a tendência é só crescer, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.